Essa epístola de Tiago é maravilhosa. A sua leitura com assimilação produz conversão. Ou seja, se o leitor desta carta fizer uma leitura assimilando o seu conteúdo, ele com certeza vai vivenciar uma experiência de uma conversão autêntica, de uma conversão genuína. Porque é a palavra de Deus que produz conversão. E nessa perspectiva aqui da teologia tiaguina, conversão ao Evangelho traz implicações profundas, né? Tiago chama aqui o Evangelho de religião pura e imaculada. E quando alguém se converte ao Evangelho, isso traz algumas implicações. E conversão ao Evangelho não é uma despersonalização, não é uma desconexão da realidade, não. Conversão ao Evangelho implica em ressignificar a vida, em redefinir a vida, em mudança de vida, transformação e regeneração. Esta carta de Tiago, ela traz uma mensagem de consolo, de conforto, de encorajamento, de alívio emocional, de leveza existencial. Mas esta carta também, ela confronta, ela contrasta, ela confronta o pecador com a sua condição pecaminosa. Ela contrasta a verdade do homem com a verdade de Deus. Tiago aqui pega pesado. Ele não dá moleza para o pecado. Ele coloca aqui o pecador no seu lugar. Aqui o arrogante, o presunçoso, o orgulhoso, o que se acha grande, ele tem visão da sua pequenez. Ele se coloca no seu lugar. Tiago destinou a sua carta àquelas 12 tribos, né, dispersas. Não as 12 tribos de Israel, que não existiam mais, né? São aqui as tribos dispersas por causa de uma grande perseguição. Judeus convertidos ao cristianismo, dispersos ali pela Transjordânia, pela Síria, pela Ásia, pela Galileia. E esses judeus que estavam dispersos por causa da perseguição precisavam desta mensagem. Ali foi um momento em que o antissemitismo chegou ao seu apogeu. O antissemitismo é um ódio peçonhento, é um preconceito, é aversão contra os judeus. Isso existe até hoje, né? Ódio contra judeus. Aí Tiago, né? Tiago escreve aos judeus em dispersão, judeus convertidos ao cristianismo. E com relação à autoria desta epístola de Tiago, porque existe vários Tiagos na Bíblia, né? São 4 Tiagos na Bíblia, ou são 5? Então nós vamos ver, né, quantos Tiagos são. Em Lucas capítulo 6, versículo 16, o texto mostra um Tiago que é pai de Judas. Não Judas Iscariotes, mas o Judas Tadeu. E Mateus 10, 3 mostra um outro Tiago, né? Que é um Tiago ele é filho de um homem chamado Alfeu. Filho de um homem chamado Alfeu, que era também irmão do evangelista Mateus, né? E o Tiago também, que é o menor, né? O Tiago, o justo. Em Marcos, no capítulo 15, versículo 40 ou 41, uma coisa assim, Tiago o menor, mas também um quarto Tiago, né? Existem muitas informações na Bíblia sobre o quarto Tiago, né? Que é o irmão de João, filho de Zebedeu. E um quinto Tiago,
conforme Gálatas capítulo 1, versículo 19, Mateus capítulo 13, versículo 55 ou 56, uma coisa assim. É um Tiago que Paulo o chamou de irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Então, provavelmente, o Tiago, autor desta epístola, desta grande obra literária, foi Tiago, irmão de Jesus. Ali no segundo século, no período da patrística, né? Período da igreja pós-apostólica, pós-apocalíptica, surge um escritor talentoso chamado Egésipo. E Egésipo afirma nos seus escritos que o escritor desta carta foi Tiago, irmão de Jesus. E Tiago inicia a sua carta da seguinte forma. Vamos utilizar a tradução NVI. Nós usamos em algumas pregações a tradução ARA, usamos a King James, não foi? Então vamos usar agora a NVI, que é uma grande tradução, né? Diz assim, olha, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Ele escreve saúde e saudações. Meus irmãos, então ele considera os judeus convertidos ao cristianismo de irmandade. Ele vê meus irmãos. Considere motivo de grande alegria. Noutra tradução ele fala de grande gozo, quando passarem por diversas provações. Somente alguém convertido ao Cristo, né? Passando por provações, por aflições, e ter gozo, né? Ter alegria. Ele fala que não perca a alegria da salvação. Olha, vale salientar que isso aqui não é masoquismo. Paulo não está aconselhando os judeus convertidos a serem masoquistas, não é isso não, porque o masoquismo é um comportamento disfuncional. Ele diz que quando passardes por provações, por muitas provações, não percam a alegria da salvação, não percam o gozo da salvação. E ele coloca aqui no versículo 3, ó, pois a prova da vossa fé produz perseverança. Noutra tradução ele diz paciência, produz paciência. Então ele fala aqui de uma fé que é gerada pela palavra de Deus. Ele fala de uma fé que é militante, de uma fé dinâmica, de uma fé triunfante. E esta fé produz perseverança ou paciência. Aqui Tiago aqui, ele é de uma genialidade sem precedentes, quando ele traz aqui uma série de ensinamentos, uma série de aconselhamentos e uma sequência de conceitos práticos de vida cristã. Portanto, a teologia de Tiago ela é prática, é uma teologia funcional, é funcional. Ele coloca aqui que a perseverança produz alguns efeitos. Como ele é didático, como ele é minucioso, né? Ele diz aqui, olha, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Versículo 4, e a perseverança em ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e abastados, meio à perseguição. Então, o que a perseverança produz? Maturidade espiritual, integridade, né? Integridade e abastança. Não falta nada, meio à tribulação. E no versículo 5, Tiago ele é muito enfático quando ele fala da questão da sabedoria. Questão da sabedoria, ele fala, olha, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele dará a todos um tratamento igualitário, né? Não discriminatório, mas igualitário. Então, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. É claro que Tiago, ele não está falando aqui de sabedoria humana,
de conhecimento científico, filosófico, teológico. Tiago está falando aqui de sabedoria, uma sabedoria que transcende a sabedoria humana. É a capacidade de você lidar com as adversidades da vida, de você flutuar nas tempestades do mar da vida sem se submergir, sem naufragar. É a capacidade de você vislumbrar, de você desbravar sobre os mistérios do ser. Porque a existência humana é ameaçada pela não existência. O ser é ameaçado pelo não ser. O existir é ameaçado pelo não existir. O pensar na morte é angustiante, é inevitável. O homem inevitavelmente ele pensa na morte, e isto abate a alma, isto aflige a alma humana. Então é preciso deter esta sabedoria que é a soma de todas as sabedorias. No versículo 6, Tiago ele é um tanto que radical, ele pega pesado. Ele diz assim, olha, versículo 6, mas peça sabedoria a Deus com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada quando o mar é agitado. Então o que não tem fé para buscar sabedoria, ele é instável, não é estável, é instável. Olha, Tiago, ele pega muito pesado, né? Eu acho que é em razão disso que a autenticidade da sua obra, a canonicidade da sua obra foi questionada lá pelos reformadores, principalmente por Martinho Lutero. Então, quase que esta epístola de Tiago não seria inserido no cânon sagrado, né? No cânon sagrado. Tiago diz aqui, olha, não pense o homem que receberá de Deus coisa alguma sem esta sabedoria. Né? Então ele não recebe nada de Deus. Para a gente não ler todos os versículos, para não tomar muito tempo, então o vídeo vai ficar muito longo, para não cansar você, aqui no versículo 9 e versículo 10, Paulo fala sobre o rico e sobre o pobre. Aqui ele mostra o quanto a vida humana é definhável. Ele mostra aqui a instabilidade das riquezas materiais e a efemeridade da vida. No versículo 12, Tiago fala o seguinte, que o homem feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele recebe a coroa da vida. E esta coroa Deus preparou para aqueles que o amam. Então observa aqui uma recompensa metafísica para aqueles que passam pela provação sem questionar, sem murmurar, sem blasfemar. Então a fé não pode ser desvirtuada, a fé é aperfeiçoável. É preciso aperfeiçoar a fé. Veja no versículo 13 aqui, Tiago ele traz uma questão que é muito recorrente hoje. Então, essa teologia de Paulo, de Tiago, ela é muito atual, hein? É uma teologia funcional. Ele diz, olha, no versículo 13, quando alguém for tentado, nunca diz estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Observa que Tiago aqui, ele enfatiza a questão das fontes, né? Das origens. Ele diz que Deus não é a fonte de tentação. Deus não tenta ninguém. Mas qual é a fonte da tentação? Tiago diz aqui que o homem é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e o seduz. Então o homem que detém a sabedoria espiritual, ele tem autorresponsabilidade, ele tem essa virtude, né? Ele é autorresponsável. Sendo assim, ele nunca lança a culpa em Deus,
pela prática dos seus pecados. Ele assume as consequências das suas ações, dos seus atos, dos seus pecados. Aí Tiago diz aqui, Deus não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aí, João, ele diz que tudo que há no mundo há concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Então a tentação tem a sua origem na interioridade humana. Então o homem precisa lutar contra a sua própria interioridade. É isso? A sua própria interioridade. O pecado, ele tem a sua origem na cobiça. E diz aqui Tiago que o pecado, depois de consumado, gera a morte. Ele diz aqui, olha, então, a versículo 15, então a cobiça, tendo, ele diz o termo aqui, engravidado, ó, engravidado, noutra tradução gerado, né, o consumado, isso aqui, ó, tendo a cobiça engravidado, dá luz ao pecado. Então é a cobiça que dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então ele coloca aqui as duas faces do pecado, né? Duas faces distintas, a concepção e a consumação. O pecado tem a sua concepção no interior, na interioridade, na cobiça, no desejo, na concupiscência, e ele vai se consumar na exterioridade. Na exterioridade. Agora, queridos, deixa-me ler rapidinho para vocês aqui. Eu não vou ler todos os versículos, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E vai cansar vocês. Olha, diz aqui Tiago no capítulo, no versículo 18, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos primícias e frutos de tudo que ele criou. Então nós somos gerados pela palavra de Deus, é o que diz Pedro, que a gente foi gerado por uma semente incorruptível. Então a verdadeira conversão, entendeu? Ela é gerada pela palavra de Deus, não por uma religião. Não por uma religião. Veja o que Tiago diz aqui, olha, no versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, mas tardio para falar, para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem sábio, ele não fala demasiadamente, ele ouve muito, mas ele fala pouco. E a sua fala é provida de sabedoria. A sua fala edifica as pessoas. Entendeu? Ele edifica as pessoas, ele evangeliza através da sua fala. Que ele nunca fala demasiadamente, ele fala pouco. Né? Aí diz o sábio Salomão que na multidão de palavras existe transgressões. Então o que detém a sabedoria, ele é tardio em falar. Ele é tardio em falar. A sua fala é precedida pelo pensamento, pela reflexão. Pela reflexão, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o homem que fala demais, ele tende a se tornar um homem iracundo e odioso. Iracundo e odioso. Agora veja o que ele diz aqui. No versículo 22, ele diz, olha, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos, enganando a si mesmos e aos outros, que é aquele que ouve essa palavra, ou que lê a palavra e não a pratica. Diz Tiago aqui que ele é como aquele que se contempla no espelho e logo mais não sabe quem é o tal, quem é ele. É o ouvinte esquecido, mas é preciso ler a palavra e praticar, ou seja, assimilar o seu conteúdo. O seu conteúdo. Ele diz aqui, olha, depois de olhar para si e logo esquece a sua aparência. É aquele que é ouvinte, mas não é praticante da palavra de Deus. Veja o que Tiago diz aqui no
no versículo 26, ele diz, olha, se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião é vã e não tem nenhum valor. Tiago fala aqui de duas religiões, né? A religião impura e a religião pura, né? Ele diz que é aquele que fala demasiadamente, que não consegue ser temperante, que não tem domínio sobre o que fala. Aquele que diz que é religioso, mas é maledicente, mas faz comentários depreciativos contra o próximo, a religião dele não tem nenhum valor. Aí em seguida, no versículo 27, finalizando aqui o capítulo 1, Tiago fala de religião pura. Ele diz aqui, olha, a religião pura e imaculada para com Deus é. Aí ele cita aqui duas características de uma religião pura: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e não se contaminar com esse mundo corrupto e corruptor. Tiago aqui estava inserido num contexto sociocultural de desprezo às viúvas. Quando a mulher ficava viúva aqui nesta cultura, ela tinha que criar uma situação de subsistência, do contrário ela poderia até morrer de fome. E Tiago, aquele é de uma genialidade tremenda, quando ele exorta os judeus convertidos ao cristianismo a ser solidários, empáticos com as viúvas e com os órfãos. Quando Tiago fala de obra filantrópica, ele diz que a fé se evidencia nas obras. A fé sem obras é inoperante, é ineficaz. Ele não fala de obras religiosas, nem de obras assistencialistas. Ele fala de obras filantrópicas. Ele fala de filantropia. E filantropia é amor pelo próximo. Aí Tiago, sabendo que a essência da vida cristã é o amor, aí ele aconselha os irmãos a praticarem obras filantrópicas. Quando alguém se converte a Cristo pela assimilação desta mensagem, a vida deste alguém passa a ser cristocêntrica. Cristo passa a ser o centro. E a vida cristocêntrica não é egocêntrica, ela é outrocêntrica, ou seja, é voltada para o outro. Ele vive em função do outro.